Sabe aquelas coisas pequenas, mas que guardam um significado gigante? É exatamente o caso da segunda epístola de João. Hoje, a gente vai ver como uma carta de apenas 13 versículos consegue ser tão profunda, falando de verdade, amor e, atenção, de advertência. É um equilíbrio bem delicado. Vamos mergulhar juntos nessa análise. E logo de cara, a gente já é puxado para um cenário bem pessoal, bem íntimo. O autor se apresenta de um jeito simples, o ancião, e ele não está escrevendo para uma multidão, não. Ele se dirige a uma senhora eleita e a seus filhos. A gente sente na hora que isso aqui é uma correspondência quase familiar, sabe? Cheia de carinho e de preocupação. E é aí que está o ponto central, o grande quebra-cabeça dessa carta. Como é que pode, em tão poucas palavras, combinar um chamado tão forte ao amor, com um alerta tão direto e tão sério? Esse equilíbrio delicado é o que a gente vai tentar desvendar agora. Para a gente conseguir entender a mensagem, primeiro a gente precisa entrar no clima da coisa. Isso aqui não é um decreto, um sermão formal. Não, é uma carta pessoal, quase familiar mesmo. É a voz de um líder que está genuinamente preocupado, escrevendo para uma comunidade que ele claramente vê como família. E olha que interessante, logo na saudação ele já entrega a chave para a gente entender tudo. Ele deseja graça, misericórdia e paz, mas essas coisas não existem no vácuo. Elas só podem ser vividas, na verdade, no amor. Fica claríssimo desde o começo. Para ele, esses dois conceitos não se separam, são tipo o oxigênio da comunidade. Ok, com essa base bem estabelecida, vamos focar no primeiro grande pilar dessa carta. O que realmente significa andar na verdade? Porque, como a gente vai ver, isso é muito mais do que só acreditar em certas coisas. É um jeito de viver, de caminhar no dia a dia. Repara só num detalhe crucial. A alegria do autor não é porque as pessoas conhecem a verdade, é porque elas andam na verdade. É a verdade em ação, em movimento. Isso mostra uma mentalidade que era fundamental para eles. A fé não era uma coisa parada, teórica. Era uma jornada, uma prática de todo dia bem viva. Tá, mas que verdade é essa, afinal? A carta dá uma definição que é, nossa, muito profunda. Ela diz que é algo que mora dentro dos crentes. Uma realidade que está lá, permanente, interna. Pensa só no que isso significa. Não é só um livro de regras para seguir. É uma presença viva que muda a pessoa de dentro para fora. Beleza. Se a verdade é o chão firme, o alicerce, então o amor é a construção que sobe em cima desse alicerce. Agora a gente vai olhar para esse segundo pilar e ver como ele se conecta, se amarra perfeitamente com o primeiro. Uma coisa bem curiosa é como o autor faz questão de dizer que esse mandamento de amar não é novidade nenhuma. Ele descreve como algo que eles já conhecem desde o princípio. É como se ele estivesse reforçando que amar uns aos outros não é um item opcional. É o DNA, a essência daquela comunidade. Só que aí vem a pergunta de $1 milhão, né? A gente usa a palavra amor para tudo hoje em dia. Mas o que exatamente o autor dessa carta queria dizer com amor? A definição que ele dá pode até surpreender. E a resposta é surpreendentemente prática. Para ele, amor não é só um sentimento que a gente tem no peito, é ação, é andar segundo os seus mandamentos. E aí, olha que legal, tudo se encaixa. A verdade é o que guia, a obediência é o jeito de caminhar e o amor é o resultado disso tudo junto. E é justamente porque essa verdade é tão valiosa, tão importante, que o tom da carta de repente muda. Aquele tom quentinho, afetuoso, dá lugar a um senso de urgência. Tem um perigo real no ar e o autor está prestes a ligar o sinal de alerta. E o aviso vem sem rodeios, é bem direto. O perigo não é uma possibilidade distante, é algo que já está acontecendo. Ele diz que muitos enganadores entraram no mundo. Eles já se infiltraram e a ameaça é derrubar toda a base de verdade e amor que a comunidade construiu. E a carta vai direto ao ponto. Aponta exatamente qual é o problema. O teste para saber quem é quem, a identidade de Jesus. Aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne como um ser humano real recebem os rótulos mais pesados que existem: o enganador e o anticristo. Para o autor, isso não era um detalhezinho teológico, era um ataque direto ao coração da fé. E as consequências dessa escolha são colocadas de forma preto no branco. Não tem meio termo. Não é só uma questão de opinião diferente. De um lado, quem se desvia dessa doutrina principal não tem a Deus. Ponto. Do outro, quem fica firme nela tem tanto o pai como o filho. Fica bem claro que, na visão dele, era tudo ou nada. E aí, diante de um perigo desses, as instruções são, super diretas. E, para nós hoje, podem soar até meio radicais.
A ordem é clara: cortar relações completamente com esses falsos mestres. Não é para receber em casa e nem mesmo para cumprimentar. Mas por que tão radical assim? A lógica por trás disso é bem clara para a época. Naquela cultura, oferecer uma saudação ou hospitalidade era um sinal de aprovação e parceria. Então, cumprimentar um desses enganadores seria o mesmo que se tornar cúmplice das más obras deles. A separação, nesse caso, não era por ódio, mas para proteger a comunidade. E o mais incrível é que, logo depois desse aviso super sério, a carta volta pro tom carinhoso do começo. É uma virada bonita. Isso mostra que, na cabeça do autor, disciplina rigorosa e amor profundo não eram coisas opostas. Eram, na verdade, dois lados da mesma moeda. Ele meio que abre o coração aqui, né? Diz que tinha muito mais coisa para escrever, mas que não queria fazer isso com papel e tinta. Ele preferia 1000 vezes a conversa cara a cara. E o objetivo final dele era ter uma alegria completa. Algo que, para ele, só a presença e a comunhão de verdade poderiam proporcionar. E a carta termina do mesmo jeitinho que começou, com esse toque pessoal, familiar. A saudação final dos filhos de tua irmã, a eleita, lembra a gente que essa comunidade não estava sozinha. Ela fazia parte de uma rede maior de igrejas, todas conectadas pelo mesmo amor e pela mesma verdade. Então vamos juntar os pontos principais, as grandes lições que essa pequena carta nos deixa. Primeiro ponto: verdade e amor andam de mãos dadas, não dá para separar. Segundo, amor não é só sentir, é agir, é obediência na prática. Terceiro, cuidar da verdade, proteger os ensinamentos, é também uma forma de amar. E por último, a comunhão de verdade só floresce quando todo mundo compartilha da mesma base. E tudo isso nos joga uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Aquele dilema que a comunidade enfrentou não é muito diferente do que a gente vive hoje. No mundo com tantas vozes, tantas ideias, como é que se faz para amar de forma ampla, para ser acolhedor, mas ao mesmo tempo proteger aquilo que se acredita ser a verdade essencial? Essa é a grande reflexão que a segunda epístola de João nos deixa no ar. É um desafio enorme, não é? Deixado por uma carta tão pequena, mas com um peso gigante. Muito obrigado pela companhia nesta análise.